aqui nos estúdios do Porta Aberta mais uma vez para ter com você a leitura maravilhosa dessa Bíblia maravilhosa. Que bom que você está aqui! Ai, gente, é tão bom, tão precioso esse tempo que eu tenho aqui, sabia? Eu olho assim para essa câmera aqui e eu imagino você aí. Imagino você com seu caderno, imagino você fazendo conjecturas na sua cabeça, pensando, nossa, que legal, era isso. Pensando quem deveria estar nesse grupo com você, quem deveria ter acesso a esse conhecimento. Pensando como que eu consigo fazer tudo isso. Essa parte um dia eu também quero descobrir como que eu consigo fazer tudo isso. Queridas, é por amor e por missão. O Senhor me deu essa missão. E se você não conhece a história do Porta Aberta, existe... eu acho que não tem no YouTube, tem só no Spotify. Você sabia que a gente tem um canal no Spotify? E lá eu tenho, mas um dia eu vou fazer um vídeo contando, porque lá só tá em áudio. A história e esse nome lindo que Deus deu para nós, Porta Aberta. Está em Apocalipse 3:20. Mas então vamos começar. Espírito Santo, eu abro a porta para que o Senhor entre e para que o Senhor me conduza nesse tempo de leitura, para que a tua palavra seja revelada através desse momento, através do que vamos conversar, e que eu aqui, Pai, seja a boca do teu Espírito Santo, mais uma vez, para honrar o teu nome. Amém? Nós paramos no verso 6, porque... gente, 6 versos já foram, acho que uns 30 minutos de encontro, né? Mas então vamos continuar. Mateus 5, Mateus 3, no verso 7. Vendo ele, porém, João, ele está falando aqui, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Gente, João perdeu a paciência aqui, hein? Que é isso? Olha aqui. Olha o bafafá. Olha aqui o que aconteceu. João estava ali batizando as pessoas e ele via que tinha aquele grupinho dos fariseus e dos saduceus. Como que nós vamos entender essa palavra se a gente não souber quem são fariseus e saduceus? Vamos lá. Fariseus, naquela época, eram os estudiosos da palavra. Eram homens que serviam nas sinagogas, que faziam leituras da palavra, que pregavam, digamos assim, ou que eram aprendizes, né, que estavam nesse caminho. Para participar desse grupo de fariseus, ele deveria ter uma condição financeira na época muito boa, porque era caro participar de estudos, né, de fazer uma pessoa saber ler, escrever, de ter o filho inserido nesse círculo de pessoas que sabiam ler e escrever, que eram os mestres da lei, eram conhecidos como os mestres da lei, né? Eles eram conhecedores da palavra do Senhor. Gente, nunca se esqueça que nós estamos falando de uma época que as pessoas não tinham acesso às escrituras. As escrituras, elas não tinham, assim, cópias para serem vendidas. Quem tinha a escritura era caríssimo. Imagina hoje milhões de reais na época. Então, por quê? Porque era muito escasso, não tinha papel, né? Era o papiro.
não tinha onde se escrever, então eles escreviam em pergaminhos. Aí você tinha que pagar alguém para escrever, e a pessoa passava ali meses escrevendo, e quem escrevia era um trabalho, era o escriba. Então o escriba era uma fonte de renda também, era uma função. Então saibam que a palavra, nessa época aqui, ela era muito manipulada, mexida, ela estava nas mãos somente daqueles que eram os fariseus, os saduceus e os escribas, que eram os que participavam ali da sinagoga. Então, fariseus eram os estudiosos da lei, que ficavam olhando para João Batista, e depois nós vamos ler muito esse termo na Bíblia, principalmente na época de Jesus ali, no ministério de Cristo. Os fariseus eram aqueles que ficavam olhando assim, tipo, onde está escrito isso? Você está falando isso? Com que autoridade você está falando isso? Eles eram aqueles que ficavam, sabe, apontando o dedo. E os saduceus eram do mesmo time dos fariseus, mas eles estavam um pouco mais envolvidos com a sociedade, com a política da época. Eles eram mais como se fosse um partido político da época. Eles tinham mais influências ali no rei, né, nas pessoas que tinham poder da época, com a cúpula, né, do poder, digamos assim. Então os fariseus e saduceus eram pessoas terríveis nessa época aqui, que manipulavam a lei. Manipulavam no sentido de ter em mãos. Então João olha para eles, lá do outro lado do rio, e fala: raça de víboras, tipo, seu bando de cobras, serpentes, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele está dizendo aqui do juízo final. E dele está falando como se nesse texto João estivesse falando aqui para eles assim, ó. Vocês devem produzir bons frutos. E não sair dizendo que eu sou salvo porque eu sou filho de Abraão. Porque se for só por filho de Abraão, se Deus precisasse de filhos de Abraão, Deus fazia das pedras filhos de Abraão e estava tudo bem. O que João está querendo dizer? Não é sobre isso. Não é sobre você ser estudiosa da palavra. Não é sobre você ser conhecedora da Bíblia, ter curso de teologia e ter tudo que você pode de cursos e conhecimentos, certificados e diplomas, mas não conhecer a Deus, não se arrepender dos seus pecados e não dar bons frutos. O que te salva, é o arrependimento dos teus pecados e não o conhecimento das Escrituras. É isso que João está dizendo aqui. Quando ele diz aqui, ó, no verso 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, quando Jesus passa por uma figueira que não estava dando frutos e ela seca. Então, naquela época, para necessidade de lenha, a árvore seca era cortada e lançada ao fogo. Então é isso que João se irou aqui. Então vamos agora para o verso 11. Na minha Bíblia está escrito assim, um título: João dá testemunho de Cristo. E essa mesma passagem nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do 7 ao 8, Lucas no capítulo 3, do 15 ao 17, e João no capítulo 1, do 19 ao 28. Eu quero só te lembrar aqui que quando a gente estiver indo mais para frente, como nós estamos lendo Mateus capítulo a capítulo, quando a gente for ler o próximo livro, por exemplo, o Evangelho de Marcos, a gente já vai começar a ver que algumas coisas a gente já falou em Mateus. Porque toda hora ele está mencionando aqui. Então as histórias vão se repetindo, só que com ângulos diferentes. Porque imagina você, Mateus era uma pessoa,
Marcos era outra pessoa, Lucas era outra pessoa. E cada um percebe, tem uma percepção diferente, cada um tem uma impressão diferente, cada um presta atenção, foca em algo diferente. Não é que as histórias são mentira ou que elas são distorcidas, pelo contrário, são tão verdade que cada um conta a mesma história, só que com visões e ângulos distintos. Então, capítulo 3, verso 11. João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Forte isso aqui, hein? Aqui João está dizendo que ele apenas batizava as pessoas com água. Lembra que nós falamos no encontro anterior do símbolo espiritual do batismo, da morte e ressurreição? Se você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o começo. Não tenha pressa. Você não está aqui numa corrida para lugar nenhum. Você está aqui para entender e aprender. Se você sair no final desse ano dizendo que não aprendeu e que não entendeu nada, não foi culpa minha. Faça na ordem certinha e não perca nenhum vídeo e nenhum áudio que eu envio. Faça um grupo de você com você, para você não se perder, e tudo que você já ouviu, vai colocando lá. Tudo que você já ouviu vai dando tique, ou no próprio grupo ali, vai colocando um joinha, para você saber que aquilo ali você já ouviu. Não se perca, nós estamos aqui para nos acharmos, ok? Então, vamos lá. João está dizendo aqui que ele batizava com água para o arrependimento, mas que viria sim um depois dele, que era tão maior que ele não era digno de levar as suas sandálias. Nessa época aqui, levar as suas sandálias era um trabalho de um servo, do servo mais barato, digamos assim, daquele servo mais do último escalão, sabe? O mais abaixo dos servos. O servo abaixo do servo eram servos que lavavam os pés do visitante quando ele chegava na casa da pessoa que tinha o servo. E João está dizendo aqui que esse que viria e que batizará com fogo e com o Espírito Santo é tão grande que ele, João, não era digno nem de ser servo desse homem que viria. Aqui ele está dizendo de Jesus. Então vamos lá. Ele diz aqui: a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa analogia que ele está dando aqui era um exemplo muito fácil de entender na época, que eles tinham plantação de trigo. Eira era um pedaço de terra, uma faixa de terra. Então, quando ele diz que ele vem com a pá para limpar a eira, ele está dizendo que Cristo vem para separar o trigo do que é palha, do que não é bom, o bom do que não é bom, o justo do que não é justo, o salvo do que não é salvo, até aceitar Cristo, né? Todos podem ser salvos, basta aceitarem e confessarem Cristo como seu único Salvador. Mas o que ele está dizendo aqui é que esse que viria, Jesus, ele tem o poder de limpar, e aquele que não for trigo, no sentido aqui ele está dizendo, aquele que não estiver dando frutos, ele vai ser queimado em fogo inextinguível. Aqui nós já começamos a entender o que nós temos hoje, o entendimento que nós temos hoje de céu e inferno. Sendo o céu em cima e o inferno embaixo no fogo. Essa
esse entendimento ele veio no período posterior da época aqui mais moderna, ali do período grego, em que eles começaram a entender que céu era em cima e inferno era embaixo. Começaram a dizer isso. Então, até aqui, até esse momento, ainda não existia muito isso. Mas existia um entendimento de que o lugar em que não tem Deus, não tem Jesus, não tem salvação, é um lugar de dor, de fogo, de calor e de coisas ruins. E quando ele fala inextinguível, quer dizer que não tem fim. Então aqui nós temos a certeza que ele está dizendo da eternidade, que nós seremos salvos com Cristo ou seremos lançados ao fogo inextinguível. Quer dizer, a eternidade será nesse lugar de morte, ranger de dentes. Depois aqui mais para frente, em algum lugar, nós vamos falar sobre isso, você vai entender melhor. Lembrando que o que eu já disse, que a Bíblia toda, ela se relaciona. Um termo que é dito aqui se explica em outro livro, e isso é lindo. Mas isso só é possível de você ter entendimento se você conhece toda a Bíblia. Então, você precisa ler, ok? E eu estou bem crente que você está lendo a sua Bíblia. Então, vamos lá. No próximo trecho que eu tenho aqui, do verso 13, está com o título O Batismo de Jesus. E ele também é mencionado em outras partes. Se você não tem uma Bíblia de estudo, vai anotando essas menções que eu estou falando para você. Aí você vai lá na sua Bíblia e faz essa relação manualmente, certo? O batismo de Jesus também está escrito em Marcos, no capítulo 1, do 9 ao 11, Lucas, no capítulo 3, do 21 ao 22, e João, do capítulo 1, do 32 ao 34. Verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, dissuadia, ele, porém, se esquivava, ele saía, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João aqui estava falando com Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Gente, eu quero que você lembre, tenta se colocar nesse momento aqui. Até esse momento, Jesus não tinha tido, segundo a Bíblia, nenhuma experiência sobrenatural. Até esse momento aqui, Jesus não tinha certeza do ministério dele. Entende? Jesus aqui, até esse momento, ele só ouvia histórias que a mãe, que o pai diziam, das escrituras, das profecias, mas foi aqui que ele teve a certeza de que sim, era ele, o escolhido, o enviado de Deus. Olha que lindo isso. Ele precisou passar pelo batismo de João, não porque ele tinha pecados, mas porque ele precisava cumprir as profecias. E também você precisa sempre estar atenta de que em toda a Bíblia, Jesus, ele é um Deus, mas ele está em um estado humano. Então ele sentia dores, ele sentia frio, ele sentia calor, ele sentia fome, ele chorou. Então, Jesus, nesse momento aqui, era homem entre nós. E ele precisava cumprir as profecias.
E eu quero também que você tenha esse entendimento de que, imagina se eu te peço para explicar algo que você não tem palavras para explicar. Por exemplo, eu vi esses dias aqui em casa um passarinho que eu nunca tinha visto antes. Eu não sei. Ele é muito pequenininho, amarelinho. Eu não sei explicar. Ele é como se fosse assim, o tamanho de um sabiá, de tão pequenininho. Mas ele tinha a cor como se fosse do bem-te-vi, aquela cor amarela. Gente, era uma graça. E é um passarinho novo. Não é comum ver ele aqui. Mas se eu tentar explicar ele para você, eu vou falar do sabiá, vou falar do bem-te-vi, eu vou dar exemplos que eu conheço, certo? Eu vou usar itens que eu conheço e que você também conhece para tentar fazer você ter um entendimento do que eu vi. Mas, lembrando que esse passarinho que eu estou falando, ele não é o sabiá e ele não é o bem-te-vi. Entende? Por que eu estou te explicando isso? Quando a Bíblia diz aqui, ó, e viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como uma pomba. O que ele está querendo dizer? Não era uma pomba, entende? Não era um passarinho pombo, mas veio o Espírito de Deus de uma forma, como que eu pensando em João, como que eu consigo te explicar na época, o que voava na época, que era comum, que talvez tivesse aquele tamanho, uma pomba. Como se fosse uma pomba voando assim sobre Jesus. Por que eu estou te explicando isso? Para você ter sempre esse senso crítico, essa noção de que na Bíblia, muitas coisas, principalmente os profetas, quando eles tentam explicar o que eles viram, gente, nunca é literal. Porque é uma explicação do que ele viu. Ele só está tentando pôr algo que é sobrenatural em elementos naturais para que nós tenhamos essa compreensão. Existem pessoas, pastores, existem igrejas que usam esse termo no sentido tão literal que eles contam até o número das penas da cauda da pomba, porque existem 3 penas, é Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando o pombo abre a asa, existem tantas penas e essa quantidade de penas. Gente, não faz sentido, ok? Não era literalmente uma pomba. Então, sempre quando a gente estiver lendo daqui para frente, que eu ler alguma coisa assim, você lembre-se da humanidade das pessoas que escreveram esse livro. E eles estão tentando nos contar algo sobrenatural, mas que de fato é impossível. Se eu disser para você descrever uma visão sobrenatural que você teve, uma experiência sobrenatural, uma sensação sobrenatural, você não vai conseguir. Então, que você tenha esse senso, que você não critique a Bíblia por isso. Porque no livro dos profetas existem muitos exemplos assim que a gente fica assim, nossa, mas como? Mas nesse sentido, sabendo que é um ser humano tentando explicar o que ele viu, a gente consegue entender então que realmente era algo assim grandioso conforme ele estava descrevendo. Mas então que você saiba que não era literalmente uma pomba, mas que sim, a pomba acabou se tornando símbolo do Espírito Santo e hoje nós usamos acessórios, estampas, referências ao Espírito Santo através de uma pomba, mas que de fato, literalmente, não era. E aí, como que está a sua leitura dessa Bíblia? Eu quero que você me deixe saber, porque eu fico aqui com essa câmera imaginando você. Você me vê, mas eu não vejo você. É importante que você comente aqui no vídeo para eu saber o que você está tendo de aprendizado, o que você achou, que você curta para eu saber que você assistiu e que você se relacione comigo nesse sentido. É a ferramenta que nós temos hoje, né? É essa ferramenta, então vamos fazer dessa ferramenta útil para esse tempo,
e usar ela a favor do reino, né? E se você conhece alguém que precisa estar nesse grupo, por que você não colocou ainda? Um grande beijo.